horas e 53 minutos, né? 52 para 53 minutos. Ontem teve jogo do Atlético. Qual o placar mesmo? 3-0 para o Bahia de Feira. Pelo amor de Deus, que até hoje eu confesso que não consegui dormir direito. Eu ouvia, né, a transmissão do jogo. 1-0 eu suportei. Verdade. Daí não aguentei mais, porque eu vi que o Atlético não jogava, parecia que não jogava. Mas vamos ao momento esportivo com o José Gomes. Né? Mudei de um para outro para ver se o que eu estava ouvindo não estava falando bem, se a coisa não era daquela forma. Mas o que é que houve mesmo, Gomes? O que é que houve com o nosso Atlético ontem? Jogou futebol ou não jogou? Não, o Atlético, mais uma vez, né, bom dia, amigos ouvintes do programa Primeira Mão, que curtem o momento esportivo. O Atlético ontem foi uma equipe apática, uma equipe apagada dentro de campo e que em momento nenhum reproduziu o que ele jogou na pior partida que ele fez antes de enfrentar o Bahia de Feira. Todas as partidas, inclusive aquele jogou pior, que foi contra o time do Vitória, ele jogou bem melhor do que ontem. Foi um time que não se encontrou em campo, as modificações não deram resultados e culminando com a expulsão do Vitinho, que nós pensamos que a expulsão tinha sido do William KF por conta do seu comportamento, já que quando o árbitro levantou o cartão vermelho, o KF queria tirar da mão do árbitro o cartão vermelho. Quase vai junto, né? Quase vai junto. Eu esperei que ele tomasse pelo menos o amarelo. Mas depois nós descobrimos que foi o Vitinho, porque os companheiros de imprensa nos trouxeram a informação que o Vitinho mandou o árbitro da partida, que não foi muito bem ontem, mas não foi responsável pelo marcador, né, pela derrota, pelo placar ele foi, porque se não fosse um erro dele, o jogo teria sido 2-0, e hoje o Atlético tem 2 gols negativos, um gol negativo na sua conta, por conta da atuação dele. Então o Vitinho mandou o árbitro, o Diego Pombo Lopes, tomar em um lugar que ninguém gosta de fazer isso. Quer dizer, é um jogador desequilibrado, disciplinarmente falando, Tomar num lugar que ninguém gosta. Que ninguém gosta. Isso. Então, vamos deixar essa discussão para outro dia. Mas realmente foi uma coisa lamentável, inclusive nos minutos iniciais do jogo, da partida. O Bahia de Feira foi para cima do Atlético nos primeiros 25 minutos. A qualquer momento ele podia ter feito 1, 2 ou 3 gols, mas o Bahia de Feira parece que aguardava o momento certo para fazer o seu gol, para depois tentar fazer o segundo, o terceiro e o quarto. O Bahia de Feira sobrou dentro de campo, jogava no campo do Atlético o tempo inteiro, mas não criava as condições de gol. Quando ele teve 2 oportunidades para fazer o gol, aí o Fábio Lima apareceu muito bem, embora o Fábio Lima tenha uma instabilidade muito grande. Falhou ontem no momento do segundo gol, cometeu um erro não no chute da bola, mas na distribuição da bola, depois que tinha uma bola dominada, e induziu o time a tomar o segundo gol. Então o Atlético, que se vencesse ontem, estaria hoje como o vice-líder do campeonato, agora vai precisar vencer o time do Jacobina aqui. Do Jacobina não, o time da Juazeirense aqui no próximo domingo, e além disso, de uma combinação de resultados para voltar ao G4, e depois, no domingo, dia 22, 15 dias após, vai precisar vencer o Sub-20 do Bahia, o que não é difícil, porque a Sub-20, na realidade, o time tem a obrigação de vencer. Mas a vida do Atlético fica extremamente complicada daqui para frente. O árbitro falhou no terceiro gol do Atlético, porque além de não dar uma penalidade máxima para o Atlético de Alagoinhas, no contra-ataque, o Atlético tomou o terceiro gol. Me responda. Pergunte. Não como profissional, mas no jogo, Barbosinha mais, Lira menos? No jogo? A qualidade técnica do Bahia de Feira, ontem, você pegando as 2 equipes ontem, foi completamente diferenciada. Completamente. Independente, se você botasse o Barbosinha do lado de cá, não mudaria absolutamente nada. A questão é a equipe. A questão é a equipe. Isso. É isso aí que eu queria. Nós precisamos urgentemente, o campeonato está terminando, né? De um atacante, de um matador, né? E precisamos de um homem que construa as jogadas. Quem vinha fazendo isso, que não deveria ser papel dele, era o Magno Alves. Observe que o Reninha marcou gol com
lançamento com jogada do Magno Alves, construindo a jogada. E outros jogadores que receberam, nós tivemos a oportunidade, inclusive na Copa do Brasil. Não sou nenhum advogado de defesa do Magno Alves, mas é um jogador diferenciado. É preciso reconhecer isso. Nesses próprios microfones aqui, quando nós viemos a primeira vez, me perguntaram e eu disse que achava que o Magno era uma jogada de marketing, mas o Magno Alves, dentro de campo, quando ele joga, ele faz a diferença, além de que o adversário monta um esquema específico para ele, o que permite que outros jogadores fiquem livres dentro de campo e, com isso, o time tenha melhores oportunidades. E agora a classificação, Gomes, como é que fica? Primeiro Bahia, continua? Continua. A única mudança que aconteceu foi justamente o Bahia de Feira passar o Atlético de Alagoinhas. Então foi invertido. O Atlético, que era o 6º colocado, passou para a 7ª colocação, e o Bahia de Feira, que era o 7º, passou para a 6ª, com um diferencial, que já que os dois têm 8 pontos, né, que o Bahia de Feira hoje tem menos gols. Não tem mais gol negativo. Quem tem gol negativo é o Atlético de Alagoinhas. O saldo do Bahia de Feira é melhor. No caso de empate entre as duas equipes que vão disputar, já que o Atlético propiciou a condição do Bahia de Feira concorrer com ele, o jogo ontem era de 6 pontos, ele perdeu, né? Então vai propiciar numa disputa direta o Atlético sempre levar desvantagem contra o Bahia de Feira, o que não ocorria até o jogo de ontem. Será que não foi vingança do Paraná? Em vez de se vingar no Paraná, veio se vingar em cima do nosso Atlético? Eu não diria que isso aconteceu, porque o futebol... Há muito tempo eu não assisto aquilo. Como diz... Depois dos 45, está com 2-0. E ontem eu me lembrei disso, aos 40 eu digo, eu não ia dizer isso no microfone, claro que eu não sou leviano, mas eu digo, será que não vai acontecer isso? Porque o Atlético, a partir dos 33, 34 minutos, foi melhor do que o time do adversário, somente nesse período, né? Mas você jogar inferiorizado numericamente, com um jogador, né, os espaços crescem em campo, apesar do campo ser pequeno, e o campo do Bahia de Feira tem um detalhe: quem está narrando o jogo não vê pelo menos 1 metro da lateral do campo, de uma bandeira de escanteio a outra, né? Foi muito mal projetado. Eu me lembrei disso quando você falava aqui sobre não ter engenheiro para ver isso, que é um projeto daquele, claro, tem um engenheiro responsável, mas pisou na bola. É o Ronald Oliveira. Diz que não pode jogar nas costas do treinador que está chegando. Os jogadores, os atletas estão jogando juntos, da mesma forma há tempos. E ontem não foi o time que vimos jogar antes desse jogo. Mas acreditamos em Lira, que Lira vai dar jeito nesse time. Só que o Lira não entra em campo, né? Tem esse detalhe e existe também, o Gomes falou da postura em campo do Atlético no jogo contra o Vitória, e aí a gente lembra da lei de Murphy: nada é tão ruim que não possa piorar, né? Não estou dizendo que o time é ruim, mas se apresentou de forma muito abaixo da expectativa contra o Vitória. Esperava-se que isso não voltasse a acontecer, eis que, pelo que vocês falam, ontem o time foi capaz de jogar pior do que no jogo contra o Vitória. Sem dúvida. Eu gostaria de fazer uma observação aqui também, porque nós falamos que o Reninha teve uma atuação muito apagada, discreta somente, né? Mas não devemos deixar de lembrar que não se pode culpar o Reninha pelo resultado, de forma nenhuma. O Reninha é um jogador para ser trabalhado, para que futuramente ele venha despontar no time do Alagoinhas Atlético Clube como um dos jogadores aqui da cidade, né? O Atlético fez uma série de contratações, tem jogadores aí, claro, nós não podemos também partir para cima do seu presidente para tentar desqualificar. Eu acho que não deve ser por aí, porque recebeu o time há poucos dias do início da competição, fez contratações, mas algumas contratações estão aí, já vai fazer 60 dias ou já fazem, e nunca entraram em campo, né? As contratações também não é de responsabilidade exclusiva do presidente, algumas sim, e outras têm a responsabilidade justamente do treinador, que quando vai montar o time indica e depois, quando vai embora, como foi, os jogadores ficam aí. Marconi, 7 horas.